2 de novembro, sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Continuamos em Romanos hoje, do capítulo 10 ao capítulo 12. Vamos juntos? Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Salvação é para todos. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu. Isso é para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isso é para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é, a mensagem de fé que anunciamos se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente a todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouviram a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem, portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que eles ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, as suas palavras alcançaram toda a terra. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. A misericórdia de Deus para com Israel. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque, se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo dos pesos das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não.
Mas por que eles pecaram? A salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. A salvação dos que não são judeus. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes. Assim será possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. A bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam a verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas, no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros à desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Louvor a Deus! Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês,
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Assim, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Não é à toa que essa carta de Romanos, ela mudou a vida de tantas pessoas. É considerada aí como um quinto evangelho, né? Uma carta maravilhosa. E mais uma vez Paulo vem trazer questões de cunho de eleição, de cunho relacionado à adoção. E mais uma vez Paulo traz essa compreensão que ele tinha de que Deus o chamou para os não-judeus. Mas ele também ainda assim assume essa responsabilidade e esse desejo, né, de ser usado por Deus também para com os judeus. Eu gosto muito aqui do versículo 15 do capítulo 11, porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. Então a gente vê o quanto que Deus transforma a rejeição da mensagem do evangelho por parte dos judeus em uma eleição para todos os gentios, o que nos inclui a cada um de nós. Paulo traz aí também uma compreensão muito importante sobre a bondade de Deus e sobre o juízo de Deus. Ou seja, se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, ele não vai deixar de castigar os não-judeus, a partir do momento em que também não crerem na mensagem. E aí que ele fala, e isso aqui para mim eu achei muito importante, né? Quando ele diz que... quando ele fala aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei muito interessante. Quando ele diz que... Aqui no versículo 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Então, Paulo está sempre trazendo esse confronto, que ainda que haja essa eleição
quanto aos não-judeus, Paulo está trazendo essa compreensão de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós precisamos sim manter essa compreensão da importância da nossa fé estar pautada em Cristo, nessa novidade, nessa manifestação desta graça que é o Evangelho, que são as boas novas de Deus. E que boas novas são essas? Cristo é essas boas novas. No capítulo 12 ele fala aí sobre a importância de oferecer-se a Deus esse culto racional, compreender o que se está se oferecendo. Ele fala dessa metanoia, dessa mudança de mente, para que se possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é uma epístola assim completa, maravilhosa. Eu gosto muito do capítulo 12, porque fala do corpo da igreja como o corpo de Cristo. Ele traz essa linguagem. Em Coríntios ele vai falar da igreja como edifício, aqui ele fala da igreja como corpo. Então Paulo usa muito essas linguagens. Como diz ele, as linguagens simples, né, para que vocês entendam. Para que a gente possa entender. E aí ele fala da importância do amor permanecer, porque essa é a marca principal do Evangelho, essa é a marca principal da missão de Cristo sobre a terra, e essa é a nossa maior chamada. O maior chamado é propagar esse amor para que outros sejam convidados a servirem a Deus, exatamente porque vão reconhecer em nós esse mesmo amor. E inclusive é importante a gente ressaltar aqui o quanto que muitas pessoas, né, ao longo da história se impossibilitaram de experimentar as verdades genuínas do Evangelho, porque Cristo não foi devidamente representado nos seus discípulos. Então, quando a gente falha em representar esse amor de Cristo, a gente falha para com o próximo. E a gente, ao invés de atrair pessoas, a gente termina espalhando, né? A gente termina repelindo as pessoas de seguirem a Cristo. Então, fica aí de Paulo esse convite para que a gente não pague o mal com o mal, para que a gente pague o mal com o bem, e para que a gente nunca ofereça esse amor fingido, mas que a gente sempre odeie o que é mal e ame aquilo que é bom. Aí é impossível ler esse relato aqui das cartas de Paulo aos Romanos, das oliveiras, da oliveira verdadeira, né, que é Cristo, onde fomos enxertados, né, através da fé, e não lembrar desse corinho que a gente sempre cantava em casa. Aí nós vamos terminar com um pedacinho dele, que é assim, ó: oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele foi enxertado através da fé, posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bonito, né? Lindo, Lembrei lindo. da minha mãe cantando e não podia deixar de cantar. Estou lendo aqui emocionada. Amém. Que nós possamos entender que Ele é a raiz, né? Que nós estamos enxertados nele e que Ele vive em nós e não tem mais vida. Nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Até amanhã, encerrando a Carta de Romanos.